Não há o que esconder diante de Deus. Não temos nada que podemos fazer. Ele conhece o nosso coração. Somos um livro aberto. Por isso, atitudes de hipocrisia, falsidade, mentira, engano, isto não é escondido diante de Deus. Fica tudo escancarado. Pois Deus conhece a nossa natureza. Ele conhece a natureza humana, conhece a nossa forma de agir. Ele vê o nosso coração. Ele vê o propósito das nossas intenções. Nós precisamos entender isso, pois diante do Criador não temos o que esconder. Somos um livro aberto. Jesus fala sobre isso e João relata lá em João 2, do 23 ao 25, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Da mesma maneira, ou seja, nós precisamos entender isso, não temos o que esconder. Não tem como querer enganar a Deus. Nós estamos enganando a nós mesmos quando nós agimos segundo a natureza humana na nossa religiosidade. Não se trata de acharmos que aparentando alguma coisa para os outros, estamos fazendo o mesmo para Deus. Não estamos. Isso que a gente precisa entender. Não existe nada que possamos fazer segundo a motivação equivocada, segundo a forma de pensar natural deste mundo, que possa agradar a Deus. Nós precisamos nos converter, arrepender de nossos pecados, ou seja, de nossa maneira de agir. Da maneira de agir segundo o pensamento natural e nos convertermos a Deus, para sermos instrumento e expressão de sua justiça no mundo. Arrependimento é abandonar uma maneira de pensar e viver, nos convertendo a Deus, nos submetendo a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, para vivermos neste mundo como Cristo, seguindo o seu modelo, segundo o seu exemplo que Ele nos deixou. A gente precisa entender isso. O verdadeiro resgate, a salvação, a reconciliação, não está no que nós achamos, mas na expressão de como nós vivemos o que entendemos do Evangelho da vontade de Deus. Não se trata da religiosidade, mas de andarmos na verdade, de andarmos segundo o novo coração que recebemos, despindo da velha natureza e nos revestindo de Cristo. Não se trata do que a gente quer ou do que a gente acha, mas de nos submetermos a Cristo, de vivermos segundo a vontade de Deus, expressando e revelando o reino de Deus neste mundo. Amadurecimento é a nossa jornada da cruz, é entender que precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. Não se trata de outra coisa. Por isso, a gente precisa entender que não se trata do outro, nem do que o outro está fazendo, mas do propósito da nossa vida, da compreensão de quem somos, do entendimento do que precisamos fazer e de nos comprometermos com Deus, para que a sua vontade se cumpra em nós e através das nossas vidas, alcançando as pessoas por meio das obras que nós realizamos. A gente precisa entender isso, pois só assim vivemos o verdadeiro Evangelho, a vida de Deus. Nós andamos na vontade de Deus, expressando o seu reino e sendo luz neste mundo, dando às pessoas a perspectiva de entender e compreender a vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender o que Deus quer de nós, como devemos viver e precisamos buscar no Evangelho, não na nossa hipocrisia religiosa, não andando segundo a natureza humana, que nós conheceremos e compreenderemos a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.